O que a Bíblia diz sobre a morte? E o que acontece quando o homem morre? A morte não é o fim, mas também não é o que muitos imaginam. Há um instante silencioso em que o coração para, o ar se esvai e tudo o que era familiar se dissolve em uma escuridão que nenhum instrumento humano consegue registrar. A Bíblia, porém, não trata esse momento como um enigma inacessível, e sim como uma porta que se abre para uma realidade que ultrapassa qualquer compreensão natural. Quando caminhamos entre sepulcros antigos de Israel, encontramos inscrições que falam sobre esperança, juízo e eternidade. Ossuários cuidadosamente preparados mostram que, para o povo bíblico, a morte nunca foi vista como desaparecimento, mas como transição. Esse entendimento moldou gerações inteiras e permanece ecoando até hoje, porque as Escrituras revelam um padrão divino que não muda. Cristo, ao vencer a morte, não apenas ofereceu consolo, mas iluminou o caminho que todo ser humano inevitavelmente percorre. Para entender o destino final, precisamos voltar ao começo de tudo, ao Éden, onde a morte não surgiu como um fenômeno biológico, mas como uma ruptura espiritual que determinaria o rumo de toda a humanidade. A primeira morte, o que realmente ocorreu no Éden. A primeira morte da história não foi física, e essa verdade altera completamente a forma como compreendemos o destino humano. Quando Deus advertiu Adão dizendo que, no dia em que comesse da árvore proibida, morreria, o leitor moderno espera um colapso imediato do corpo. No entanto, Adão continuou respirando, caminhando e interagindo, o que cria uma tensão poderosa no texto bíblico. A aparente contradição não é falha, mas revelação. Algo se rompeu naquele instante. E essa ruptura descreve o verdadeiro significado de morte na perspectiva bíblica. Nas línguas originais, a vida humana não é dividida em compartimentos isolados. Nefesh não significa simplesmente alma, mas a totalidade do ser vivente. Ruach não se limita a fôlego, mas descreve o sopro divino que sustenta a existência. Bazar não é apenas carne, mas o corpo como expressão concreta da vida. Quando Adão pecou, não foi seu corpo que caiu primeiro, foi sua ligação espiritual com Deus que se quebrou. A morte entrou como separação, não como ausência de pulsação. Esse rompimento explica por que o homem escondeu-se entre as árvores. Ele não estava temendo um raio, mas percebendo a distância espiritual que surgiu instantaneamente. O coração humano, criado para a comunhão, experimentou pela primeira vez a sensação de estar separado da fonte da vida. Essa morte interior lançaria sombras sobre todas as gerações posteriores. A expulsão do jardim não foi apenas punição, mas consequência. Aquele que se distancia da luz inevitavelmente caminha em direção à escuridão. Esse padrão é visto em toda a Bíblia. A morte física surge como um reflexo tardio da morte espiritual, uma evidência visível de algo que já se instalara no interior. Quando olhamos para o Éden com atenção, percebemos que Deus não mente nem exagera. Adão morreu no exato dia em que desobedeceu, mas a morte que o alcançou foi profunda, silenciosa e devastadora, porque o separou da única fonte que podia sustentá-lo eternamente. Essa é a raiz do dilema humano. A morte não começa no corpo, mas na alma que se afasta do Criador. Essa compreensão lança luz sobre o destino final, porque revela que a morte não é apenas um evento, mas uma condição que acompanha o homem desde a queda. A partir dessa revelação, surge a pergunta que abre o próximo caminho. Se a morte começou como separação espiritual, então o que ela realmente significa quando o corpo finalmente para e retorna ao pó? Essa é a chave que nos conduz ao entendimento completo sobre o destino após a vida terrena. O que é morte na Bíblia? Definição hebraica e grega. A Bíblia usa 3 palavras que revelam segredos profundos sobre a morte:
mas a maioria das pessoas nunca percebe o peso espiritual, teológico e histórico que elas carregam. Quando discutimos morte, não estamos tratando apenas de um evento biológico, e sim de uma realidade que envolve identidade, consciência, propósito e eternidade. A confusão moderna entre corpo, alma e espírito cria camadas de incerteza, mas as Escrituras possuem uma precisão surpreendente que desfaz essa névoa. No hebraico e no grego, os termos que descrevem a vida humana não foram escritos para alimentar debates filosóficos abstratos. Eles surgiram de uma cultura que entendia a existência como unidade e movimento, não como peças soltas dentro de um organismo. Por isso, quando estudamos Nefesh, Ruach e Basar, entramos em um território onde cada palavra revela algo essencial sobre o que significa viver e, consequentemente, o que significa morrer. Nefesh descreve o ser vivente como totalidade. Ela abrange respiração, consciência, emoções e até corpo. Não é uma entidade flutuante, mas a própria vida pulsando dentro do homem. Nefesh sente fome, sede, alegria e angústia. Já Ruach se refere ao sopro que vem de Deus, um princípio vital que dá movimento, percepção e existência. Quando Ruach sai, a vida cessa. Basar representa a fragilidade física, a parte visível da nossa humanidade. Esses conceitos não foram criados para dividir o ser humano em compartimentos herméticos. Eles revelam que o homem é uma unidade complexa, sustentada pela presença contínua de Deus. No Novo Testamento, psique e pneuma continuam essa perspectiva de maneira ainda mais clara. Psique não é apenas alma, mas a vida inteira da pessoa. Pneuma é espírito, origem da consciência profunda, ligado diretamente ao Criador. Ao compreender essas palavras, percebemos que a Bíblia não trata a morte como extinção ou dissolução, mas como ruptura de uma ordem estabelecida por Deus. Esse entendimento destrói a visão reducionista de que a morte é apenas o corpo parando. A morte, na linguagem bíblica, é separação. Quando o Ruach volta para Deus, o Basar retorna ao pó e a psique entra em uma nova condição existencial. A arqueologia reforça essa visão. Túmulos israelitas eram construídos com câmaras internas, simbolizando descanso e espera. Ossuários eram usados após a decomposição, não para declarar fim, mas continuidade. A própria arquitetura funerária do mundo bíblico testemunha que, para aqueles povos, morrer não significava deixar de existir, mas transitar para outra fase. A morte era entendida como mudança de esfera, como passagem, não como aniquilação. Esse pano de fundo destrói a falsa ideia de que o homem tem uma alma como se fosse um objeto que carrega dentro de si. A Bíblia declara algo mais profundo. O homem é uma alma vivente. Somos seres integrais, não recipientes de elementos dispersos. Por isso, a morte não representa perda de identidade. A psique continua, o Ruach retorna ao Criador e o Basar aguarda a restauração futura. A clareza bíblica é tão coerente que atravessa séculos, culturas e tradições. Quando entendemos o que o homem é, entendemos porque a morte não é dissolução, mas transição. Essa revelação abre uma nova pergunta que exigirá ainda mais profundidade. Se a morte é separação e não cessação, o que acontece no exato instante em que ela ocorre? O que a Bíblia descreve sobre o segundo final, quando a fronteira entre o visível e o invisível finalmente se rompe? Essa resposta nos levará direto ao momento mais enigmático e mais revelador da experiência humana: o momento da morte. O que acontece no segundo final? A Bíblia descreve com mais precisão do que muitos imaginam o exato instante em que a alma deixa o corpo. Esse momento, tão silencioso que nenhum equipamento médico consegue registrar, é tratado nas Escrituras como um divisor de reinos.
A tensão começa quando percebemos que o minuto final não é apenas o encerramento de funções biológicas, mas o rompimento definitivo entre duas realidades. O corpo, formado do pó, retorna à terra, mas algo dentro do ser humano ultrapassa essa fronteira e segue adiante. O texto de Eclesiastes afirma que o pó volta ao solo, mas o espírito retorna a Deus. Essa afirmação simples abre uma porta para um entendimento surpreendente. O último segundo da vida é, na verdade, o primeiro segundo diante da eternidade. A arqueologia confirma a seriedade com que os povos bíblicos encaravam essa transição. Câmaras mortuárias esculpidas na rocha, rituais específicos de sepultamento e ossuários usados após a decomposição não eram meras tradições funerárias, mas símbolos concretos de uma convicção espiritual. Eles acreditavam que a morte não apagava a história de uma pessoa. Ossuários contendo inscrições com nomes e genealogias mostram que as famílias mantinham viva a memória dos que haviam partido, porque esperavam uma continuidade. A morte era vista como mudança de estado, não como fim absoluto. Lucas 16 nos oferece um vislumbre ainda mais intenso. Jesus relata que, ao morrer, o pobre Lázaro foi levado pelos anjos, enquanto o rico despertou em tormento. Essa narrativa não é apresentada como parábola, mas como revelação espiritual direta sobre a consciência pós-morte. Ela descreve indivíduos falando, percebendo, lembrando e sentindo, mesmo após o corpo ter cessado. O livro do Apocalipse reforça essa perspectiva. As almas debaixo do altar clamam por justiça, demonstrando plena consciência e memória. Esses relatos bíblicos não são fragmentos isolados, mas peças de um mesmo mosaico que revela a continuidade da existência após o corpo deixar de funcionar. O momento da morte é, portanto, o momento da separação definitiva entre o visível e o invisível. O corpo volta ao pó porque pertence à terra. O espírito retorna a Deus porque veio dele. A consciência entra em um estado real, não simbólico. A fronteira final não é silêncio, mas revelação. Esse entendimento produz um mini payoff essencial. A morte não é um túnel vazio, é uma travessia guiada por princípios espirituais estabelecidos por Deus. O ser humano não desaparece, não se dissolve e não perde identidade. Algo desperta no instante da partida, algo que já estava presente desde a criação, o Ruach que o Criador soprou no homem. Essa transição, apresentada na Bíblia com clareza, destrói a visão materialista que tenta reduzir o ser humano a química e eletricidade. O texto sagrado afirma que há uma continuidade inevitável, consciente e definida. Com isso, surge uma pergunta que cria nova tensão na narrativa. Depois que a alma deixa o corpo, para onde ela vai exatamente? Há um destino único para todos, ou existem caminhos diferentes? As Escrituras respondem com precisão impressionante e nos conduzem para uma revelação que muitos ignoram, mas que Jesus explicou com detalhes. Essa é a porta de entrada para o próximo capítulo, onde veremos o estado intermediário, o lugar onde a alma aguarda a ressurreição. Para onde a alma vai? O estado intermediário. Jesus descreveu o pós-morte com detalhes que não podem ser ignorados, e essa clareza desmonta a ideia de que a morte lança o ser humano em um estado de inconsciência ou inexistência. Há uma tensão que se forma imediatamente quando analisamos o ensino bíblico. Muitos imaginam que, ao morrer, todos entram em um mesmo tipo de silêncio, aguardando passivamente o fim dos tempos. No entanto, as palavras de Cristo revelam um cenário completamente diferente, onde consciência, identidade e percepção permanecem ativas. Lucas 16 apresenta uma narrativa tão específica e tão rica em detalhes que se torna impossível tratá-la apenas como metáfora. Lázaro é consolado, o rico está em tormento,
Ambos reconhecem sua condição e conversam. Há memória, emoção e lucidez. Jesus não descreve uma abstração, mas uma realidade espiritual concreta, confirmando que a alma não entra em sono profundo, e sim em um estado de plena consciência. Esse cenário é conhecido como estado intermediário, uma fase entre a morte física e a ressurreição final. Para compreendê-lo, é necessário voltar ao contexto judaico do Segundo Templo, período em que Jesus viveu e ensinou. Documentos históricos, inscrições funerárias e literatura da época revelam que os judeus criam em uma divisão clara entre os justos e os ímpios após a morte. O seio de Abraão era entendido como lugar de honra, descanso e consolo para aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Não era céu definitivo, mas antecipação da grande restauração futura. Já o lugar de tormento era visto como lugar de consciência dolorosa, onde aqueles que rejeitaram Deus enfrentavam angústia antes do juízo final. A arqueologia reforça essa compreensão. Em escavações próximas a Jerusalém, foram encontrados túmulos duplos e complexos, organizados em compartimentos que simbolizavam separações espirituais. Eram representações físicas de crenças espirituais profundas. O estado intermediário não contradiz o ensino da ressurreição. Pelo contrário, confirma que o ser humano permanece plenamente vivo enquanto aguarda a restauração do corpo. Essa espera não é vazia. É uma realidade espiritual, onde há consciência de pertencimento. O justo é consolado porque está sob cuidado divino. O ímpio experimenta tormento porque colhe a distância que escolheu durante a vida. A Bíblia apresenta essa distinção com uma precisão que impede interpretações neutras. A continuidade da consciência após a morte física é uma das verdades mais claras das Escrituras. O corpo se desfaz, mas a identidade permanece intacta. A psique não é apagada. O ruach não deixa de existir. O homem atravessa a fronteira entre o visível e o invisível, carregando tudo aquilo que o define: caráter, memória, fé e direção espiritual. Essa revelação produz um mini payoff poderoso. Não existe neutralidade após a morte. Não há zonas cinzentas ou indefinições. O destino imediato da alma reflete a posição espiritual que a pessoa assumiu diante de Deus enquanto vivia. O Evangelho não deixa espaço para a ideia de que todos serão nivelados no pós-morte. Jesus apresenta distinção, consciência e realidade objetiva. Isso destrói a visão romântica de que todos serão consolados e a visão materialista de que tudo termina no túmulo. A alma não espera dormindo, espera vivendo. Surge então uma nova pergunta que aumenta a tensão espiritual e nos conduz ao próximo nível da revelação. Se a morte é separação consciente e o estado intermediário é real, como entender a linguagem de Jesus ao chamar a morte de sono? O que ele queria dizer quando afirmou que alguém não estava morto, mas apenas dormia? Essa afirmação parece contradizer tudo o que acabamos de ver, mas na verdade revela uma verdade ainda mais profunda e libertadora. O que Jesus chamou de sono, morte ou espera? Porque Jesus dizia que alguém não estava morto, mas apenas dormia. Essa frase, repetida em diferentes momentos do ministério de Cristo, desperta uma tensão imediata, pois parece contrariar tudo o que acabamos de ver sobre consciência após a morte. Quando Jesus se aproxima da casa de Jairo e afirma que a menina não está morta, mas dorme, todos riem, porque o corpo estava imóvel, frio e sem sinais de vida. A mesma linguagem aparece na ressurreição de Lázaro, quando Jesus declara que nosso amigo dorme. Se a alma permanece consciente no estado intermediário, porque o próprio Filho de Deus escolhe uma metáfora que, à primeira vista, sugere inatividade ou ausência total. Aqui está a revelação.
Jesus não descreve o estado da alma, mas a condição do corpo diante da perspectiva eterna. Para Deus, a morte do corpo não é finalidade, é pausa. E o termo sono se torna a expressão perfeita para comunicar temporariedade, não aniquilação. A linguagem bíblica é rica em simbolismo e cada metáfora revela uma verdade espiritual fundamental. Ao chamar a morte de sono, Jesus estava declarando que o poder da morte já havia sido limitado pela soberania divina. O corpo adormece, mas a identidade continua viva, consciente e preservada no estado intermediário. O uso dessa metáfora desmantela o medo existencial que acompanha a humanidade desde a queda. Quando alguém dorme, permanece ele mesmo, apenas em outra condição. Do mesmo modo, o corpo de quem morreu repousa, mas não desaparece. No entendimento bíblico, o sono aponta para despertar. O corpo que volta ao pó aguarda a voz que um dia chamará cada ser humano pelo nome. Assim como alguém dorme esperando amanhã, o corpo aguarda a ressurreição. Essa compreensão também é reforçada pelo contexto histórico. O judaísmo do Segundo Templo usava sono como forma de expressar a morte física, especialmente entre os justos, porque entendia a ressurreição como promessa inquebrável. Túmulos escavados na rocha, encontrados em regiões próximas a Jerusalém, muitas vezes tinham nichos horizontais conhecidos como loculi, simbolizando descanso, como camas de pedra destinadas à espera da restauração futura. Essa arquitetura funerária não era acidental. Ela traduzia uma convicção espiritual. A morte não é destino final, mas intervalo antes da restauração prometida por Deus. Quando Jesus usa o termo sono, ele atualiza essa compreensão e a eleva ao nível máximo, ao demonstrar domínio absoluto sobre a vida e sobre a morte. O mini payoff surge quando percebemos que o sono descrito por Jesus não nega a consciência da alma, mas declara a impotência da morte diante do plano divino. A morte deixou de ser tirana e se tornou serva da ressurreição. Chamá-la de sono é reduzir seu poder, neutralizar seu terror e confirmar sua natureza temporária. A morte física existe, mas não é definitiva. Há descanso, não desaparecimento. Espera, não fim, silêncio do corpo, não silêncio da alma. A metáfora revela que a verdadeira força não está no túmulo, mas na voz que o abrirá. Essa verdade nos conduz a uma nova pergunta que altera o rumo da nossa compreensão. Se o corpo dorme e a alma permanece consciente, como se dará o momento em que tudo será restaurado? Quando a trombeta final soar, o que exatamente acontecerá com o corpo, a alma e o espírito? A resposta a essa pergunta nos leva ao coração do Evangelho, onde a ressurreição é apresentada não como conceito teológico, mas como a maior esperança do crente. É hora de entender por que a primeira ressurreição é a promessa mais gloriosa já feita à humanidade. A esperança do crente, a primeira ressurreição. A ressurreição é o coração do Evangelho, e sem ela, toda a fé desaba como uma estrutura construída sobre areia. A tensão surge imediatamente quando percebemos que a Bíblia não apresenta a ressurreição como metáfora espiritual, mas como o evento mais concreto e inevitável da história humana. A morte não encerra o destino do corpo. A alma não permanece eternamente separada da matéria. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo, a promessa é clara. Haverá um dia em que Deus chamará cada pessoa pelo nome e o corpo se levantará, não em sua forma frágil, mas renovado pela glória do Criador. Essa declaração confronta diretamente o pensamento moderno, que reduz o ser humano à biologia e considera a ressurreição impossível. A Bíblia, porém, afirma que aquilo que foi semeado em fraqueza será levantado em poder. O apóstolo Paulo apresenta a ressurreição como o fundamento da esperança cristã.
Em Filipenses e em 1 Coríntios 15, ele descreve o corpo futuro com uma precisão teológica que ultrapassa qualquer especulação filosófica. O corpo atual é corruptível, limitado, sujeito à dor, ao cansaço e ao tempo. O corpo da ressurreição é incorruptível, poderoso, perfeito em sua forma e função. Paulo afirma que seremos revestidos de imortalidade. E essa linguagem não é poética, é doutrinária. A ressurreição não anula a identidade da pessoa, mas a restaura. Não destrói a memória, mas a purifica. Não cria uma criatura nova sem ligação com a anterior, mas transforma a antiga em sua versão definitiva. A glória do corpo ressuscitado é revelada através do próprio Cristo, que após ressurgir pôde ser tocado, pôde comer e pôde caminhar, mas também pôde atravessar lugares fechados e ascender ao céu. Ele é o protótipo daquilo que todo crente experimentará no grande dia. A arqueologia oferece testemunhos silenciosos dessa esperança. Ossuários encontrados em Jerusalém e na região da Judéia trazem inscrições como "Esperando a ressurreição" ou "Aguardando o dia do Senhor". Sepulcros familiares escavados na rocha eram construídos não apenas para abrigar corpos, mas para expressar uma crença profunda na restauração futura. A prática de coletar ossos e colocá-los em caixas de pedra não era superstição, mas declaração. O corpo, mesmo reduzido aos seus fragmentos mais frágeis, não estava entregue ao acaso. Era guardado como semente que um dia brotaria em nova forma. Cada câmara mortuária era a lembrança de que a morte não era soberana. A ressurreição, sim, era a promessa final. Esse entendimento nos conduz ao mini payoff deste capítulo. A primeira ressurreição não é apenas doutrina para ser estudada, é esperança para ser vivida. Ela significa que o sofrimento atual tem prazo para terminar, que as marcas da vida não são eternas e que o corpo debilitado não define o destino de ninguém. A ressurreição é o momento em que Deus reescreve a história do ser humano com perfeição absoluta. Os justos serão levantados para a vida eterna, para um reino físico, restaurado e pleno. Essa promessa é tão central que a Bíblia a apresenta como consolo para o luto, força para a caminhada e motivação para a santidade. Mas há uma verdade que precisa ser compreendida antes de avançarmos. As Escrituras afirmam que nem todos ressuscitarão da mesma forma. Se existe uma primeira ressurreição, isso implica uma segunda, e cada uma está ligada a realidades espirituais completamente diferentes. A pergunta que surge agora é inevitável. O que ocorrerá no grande dia do juízo, quando todos forem chamados diante do trono de Deus? Essa revelação nos leva ao tribunal que ninguém escapa e ao momento que definirá a eternidade de todas as pessoas. O juízo final, o trono branco. Há um tribunal do qual ninguém escapa, e essa realidade desperta uma tensão que acompanha a humanidade desde os primórdios. A Bíblia descreve o juízo final não como uma ideia simbólica, mas como um acontecimento literal que envolverá todos os seres humanos de todas as épocas. Não haverá distinção de status, cultura, poder ou influência. Reis e servos, ricos e pobres, conhecidos e anônimos, todos ficarão diante do trono branco. A extraordinária cena apresentada em Apocalipse revela livros sendo abertos, cada um registrando com precisão divina aquilo que nenhuma memória humana poderia guardar. Há também o livro da vida, o registro daqueles que pertencem a Cristo. Esse tribunal não existe para gerar medo irracional, mas para revelar o caráter justo e santo de Deus. No grande dia, nada ficará oculto. Não haverá discursos manipuladores nem justificativas humanas. A verdade será exposta com transparência absoluta e cada pessoa responderá pelas escolhas que fez enquanto caminhava pela terra.
A tensão cresce quando percebemos que o juízo final não é apenas avaliação de atos isolados, mas manifestação da justiça de Deus em toda a sua integridade. As Escrituras afirmam que os salvos não serão julgados para condenação, porque Cristo já levou sobre si a sentença deles. O julgamento que enfrentam é de obras, não de destino. Ele revelará recompensas, fidelidade e impacto eterno de cada ação realizada no tempo. Já os que rejeitaram a graça enfrentarão julgamento de condenação, não porque Deus os deseja distantes, mas porque escolheram viver longe da verdade que os chamava. A Bíblia não apresenta um Deus arbitrário, mas um Deus justo, que respeita a decisão de cada criatura. O juízo final não é surpresa trágica, é consequência da vida vivida. O apóstolo Paulo afirma que cada um colherá exatamente aquilo que plantou. No tribunal eterno, o que importa não é a aparência religiosa, mas realidade espiritual. O contexto arqueológico ilumina ainda mais essa cena. Em grandes cidades do mundo antigo, existiam praças onde autoridades se sentavam em tronos elevados para julgar disputas. Em Jerusalém, inscrições e estruturas revelam espaços destinados a decisões públicas, onde testemunhas eram chamadas e sentenças eram proferidas. Esses ambientes eram conhecidos pelos ouvintes de Jesus e pelos leitores de João. Quando a Bíblia fala de trono, livros e julgamento, ela está usando imagens que faziam parte do cotidiano do povo. Essa familiaridade ressaltava ainda mais o contraste. Se tribunais humanos já impunham respeito, quanto mais o tribunal do Deus eterno. O trono branco é a culminação de toda a justiça que o mundo jamais conseguiu realizar plenamente. O mini payoff deste capítulo é simples e profundo. O juízo final não foi criado para oprimir os fiéis, mas para consolá-los. Para o justo, é dia de vindicação. Cada injustiça não reparada, cada sofrimento oculto, cada lágrima ignorada, cada renúncia silenciosa ganhará resposta diante do trono de Deus. Para os que rejeitaram a verdade, é dia de separação definitiva. O juízo final confirma que Deus não ignora o mal e não abandona os seus. Ele governa a história com perfeição e ninguém fica sem resposta. Essa consciência traz equilíbrio espiritual para a vida presente. Saber que haverá justiça final liberta o coração da vingança e fortalece a fé na soberania divina. Com essa revelação, surge a pergunta que conduz ao próximo degrau da nossa jornada espiritual. O que acontecerá depois desse tribunal? Como serão os destinos finais daqueles que se levantarem no último dia? O céu e o inferno são realidades concretas ou apenas conceitos simbólicos? A Bíblia responde com clareza surpreendente, e essa resposta moldará a nossa compreensão da eternidade. Céu e inferno, o que a Bíblia realmente descreve. Muitos têm ideias culturais sobre o céu, mas pouquíssimos conhecem a visão bíblica que Deus revelou ao longo das Escrituras. Essa discrepância cria uma tensão imediata, porque percebemos que grande parte do imaginário popular não veio da Bíblia, mas de tradições posteriores, obras de arte medievais e interpretações sentimentais. Enquanto alguns enxergam o céu como um lugar etéreo, cheio de nuvens e harpas, outros veem o inferno como um abismo simbólico usado apenas para ensinar moralidade. No entanto, a Bíblia apresenta ambos como realidades objetivas, definidas e profundamente espirituais. O céu não é abstração e o inferno não é metáfora. Ambos são destinos concretos e a maneira como são descritos transforma completamente nossa compreensão da eternidade. A revelação bíblica sobre o céu vai muito além da imaginação humana. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, não é um símbolo poético, mas uma cidade real, planejada pelo próprio Deus. Suas medidas são apresentadas com precisão, suas portas possuem materiais específicos e sua luz não depende de sol ou lua,
porque a glória de Cristo a ilumina. As imagens usadas pelo apóstolo João possuem raízes profundas no Antigo Testamento. As pedras preciosas mencionadas ecoam o peitoral sacerdotal, simbolizando acesso direto à presença divina. Os rios e árvores lembram o Éden restaurado, mostrando que Deus não abandonou seu plano inicial, apenas o aperfeiçoou. A arqueologia também contribui para entender a dimensão dessa revelação. Em escavações no Oriente Médio, encontramos cidades planejadas com muros imponentes, vias alinhadas e portões majestosos. Esses projetos arquitetônicos eram sinal de poder, estabilidade e segurança. João usa imagens conhecidas pelos seus leitores, mas as eleva a uma escala divina. A cidade celestial não é inventada, é revelada. No lado oposto, o inferno é descrito como realidade de separação absoluta de Deus. Não é lugar de caos descontrolado, mas de justiça final. Jesus falou mais sobre inferno do que qualquer outro personagem bíblico, não para promover terror irracional, mas para alertar sobre o destino daqueles que rejeitam deliberadamente o caminho da verdade. Ele mencionou trevas exteriores, choro e ranger de dentes, e o fogo que nunca se apaga. Essas expressões não são exageros, mas tentativas humanas de descrever o indescritível. O inferno não existe porque Deus é cruel, mas porque Deus é justo. Quem rejeita a luz não pode habitar nela. Quem rejeita a vida não pode participar dela. A condenação não é imposta contra a vontade da pessoa. É consequência da escolha que ela sustenta até o fim. A Bíblia apresenta o inferno como destino de consciência, não de aniquilação, porque a identidade humana não deixa de existir após a morte. A revelação sobre céu e inferno traz um mini payoff que muda profundamente nossa visão da eternidade. O céu não é um repouso ocioso e sem propósito. É o início de uma existência plena, real e cheia de significado. O crente não se torna uma entidade abstrata, mas um ser glorificado, vivendo em um mundo físico restaurado, governado por Cristo. O inferno, por outro lado, não é punição arbitrária, mas colheita de uma vida vivida longe do Criador. A separação final não é surpresa para quem a escolhe. O céu é lar. O inferno é afastamento. O céu revela a fidelidade eterna de Deus. O inferno revela sua justiça eterna. A partir dessa compreensão, surge uma nova pergunta que nos conduz ao próximo capítulo com força espiritual crescente. Se o destino final é real e concreto, como será o corpo que herdará essas realidades? Qual é a forma do corpo eterno e como ele se relaciona com o corpo atual? A resposta está na Bíblia e revela uma das verdades mais impressionantes da fé cristã: o corpo glorificado. O corpo glorificado, como seremos na eternidade. A Bíblia descreve o corpo eterno com uma precisão que surpreende até quem já estudou profundamente as Escrituras. A tensão surge imediatamente quando comparamos nossa condição atual, marcada por limitações, dores e fragilidades, com a promessa de um corpo glorificado. Somos seres que adoecem, cansam, envelhecem e se desgastam. No entanto, a palavra declara que haverá um momento em que tudo isso será completamente transformado. A questão que desperta curiosidade é inevitável. Como será esse corpo prometido? A resposta não depende de especulação humana, mas da revelação bíblica que apresenta Cristo ressuscitado como modelo perfeito daquilo que experimentaremos. A ressurreição de Jesus não foi um retorno à vida terrena comum. Ele não reviveu. Ele ascendeu a uma condição superior. E essa condição é chamada de corpo glorificado. Depois de ressuscitar, ele comeu com os discípulos, caminhou, falou, foi tocado, carregava identidade visível e reconhecível. Ao mesmo tempo, podia aparecer repentinamente em ambientes fechados, transitar entre dimensões e ascender aos céus diante de testemunhas. Essa combinação de continuidade e transformação
revela que o corpo glorificado não é fantasmagórico, mas físico, real e plenamente vivo. Ele não é limitado pelas fronteiras naturais que conhecemos, porque é corpo restaurado na ordem divina. O apóstolo Paulo explica essa realidade em detalhes quando afirma que o corpo atual é semeado em fraqueza e ressuscitado em poder, semeado corruptível e ressuscitado incorruptível. Ele compara esse processo ao plantio de uma semente. A forma que surge na ressurreição é relacionada, mas muito superior àquilo que foi enterrado. A arqueologia reforça a esperança desse corpo eterno. Túmulos judaicos do período do Segundo Templo frequentemente carregam símbolos que apontam para uma vida futura. Em algumas sepulturas foram encontradas inscrições pedindo descanso e aguardando um novo amanhecer. Ossuários cuidadosamente ornados revelam que o corpo, mesmo reduzido aos seus fragmentos, não era visto como descartável, mas como parte essencial da identidade do indivíduo. Essa honra dada aos restos mortais comunica que o povo bíblico enxergava o corpo como obra divina destinada à restauração, não ao esquecimento. Na compreensão bíblica, o corpo é parte da criação de Deus, não uma prisão a ser abandonada. O corpo glorificado é a confirmação final de que o plano divino não é destruir, mas aperfeiçoar. O mini payoff deste capítulo é poderoso. A eternidade não anula aquilo que somos, ela revela o que fomos criados para ser. O corpo glorificado mantém identidade, personalidade e história, mas sem fraqueza, sem doença, sem medo. Não é corpo imaterial, mas corpo espiritual, ou seja, corpo guiado pelo Espírito, não limitado por decadência. Ele será capaz de experimentar a presença de Deus sem ser destruído e de viver na nova criação com plenitude total. Isso significa que nada do que fomos em Cristo será perdido. Tudo será restaurado, ampliado e aperfeiçoado. A promessa do corpo glorificado transforma a forma como vemos o sofrimento e a morte. Eles não têm a palavra final. A restauração é certa, absoluta e gloriosa. Com essa revelação, surge naturalmente uma nova pergunta, que aumenta ainda mais a expectativa espiritual do nosso estudo. Se Cristo ressuscitou em glória e nos mostra o caminho da transformação final, como exatamente ele venceu a morte? Qual foi o processo que derrotou o último inimigo da humanidade e abriu para nós a porta da eternidade? A resposta nos conduz ao centro da fé cristã e ao momento mais decisivo da história da redenção: a vitória final de Cristo sobre a morte. A morte não foi derrotada no Gólgota. Ela foi exposta ali, mas derrotada na ressurreição. Esse é o ponto onde toda a revelação bíblica converge e onde a tensão espiritual atinge seu ápice. A cruz e a ressurreição não são dois eventos desconectados, mas duas faces da mesma batalha travada entre o reino de Deus e o domínio das trevas. Na cruz, Cristo assumiu a culpa, o pecado, a condenação e a distância que separava o homem de Deus. Ele absorveu a morte espiritual que Adão havia introduzido no Éden. Ele enfrentou o peso da culpa humana e a sensação aguda de abandono que o pecado provoca. No Gólgota, a morte se apresentou com sua aparência mais cruel. No túmulo, no entanto, ela encontrou sua derrota definitiva. A vitória não aconteceu quando Cristo expirou, mas quando ele se levantou com o corpo transformado. Ali, a morte perdeu seu direito, perdeu sua autoridade e perdeu seu poder de definir o destino da humanidade. A ressurreição de Cristo é o momento em que a história se dobra. É a invasão da vida eterna dentro do tempo. É a afirmação de que Deus não apenas perdoa pecados, mas restaura a criação. Jesus ressuscitou com um corpo real, inaugurando a nova humanidade que viverá para sempre. Ele não voltou à vida fisiológica comum. Ele emergiu com o corpo que todos os salvos um dia terão.
Esse evento não foi simbólico, nem subjetivo, nem psicológico. Ele foi público, testemunhado por homens e mulheres, confirmado por encontros físicos, diálogos e refeições. O poder da morte foi rompido quando Cristo saiu do sepulcro de Jerusalém e deixou para trás os lençóis dobrados. A arqueologia confirma a prática de sepultamentos em cavernas, onde corpos eram colocados em plataformas de pedra. O túmulo vazio, encontrado pelas mulheres no terceiro dia, não foi apenas sinal de milagre, mas evidência de que um novo capítulo da história havia começado. A vitória de Cristo sobre a morte tem implicações profundas para cada ser humano. A morte deixou de ser o fim e passou a ser fronteira que o crente atravessa com esperança. A Bíblia afirma que Cristo possui as chaves da morte e do inferno, o que significa que nenhum crente caminha para o desconhecido. Todos caminham para aquele que venceu. A morte é descrita como inimigo derrotado, mas ainda ativo temporariamente. Assim como um exército vencido continua lutando até ser totalmente desarmado, a morte continua existindo até o último dia, quando será lançada no lago de fogo. Essa perspectiva destrói o medo que paralisa tantas pessoas. O último inimigo já foi sentenciado e sua destruição final é apenas questão de tempo. Cristo não venceu parcialmente, nem venceu apenas no plano espiritual. Ele venceu totalmente, restaurando o corpo, a alma e o espírito. O mini payoff deste capítulo revela uma verdade que transforma a vida agora. A vitória de Cristo sobre a morte não é apenas esperança futura. Ela redefine o presente. Quem crê em Cristo não vive mais sob o domínio do medo, porque sabe que sua história não termina no túmulo. A certeza da ressurreição transforma a forma como enfrentamos o sofrimento, como lidamos com perdas e como enxergamos a própria fragilidade. O crente vive com coragem, porque sabe que Cristo já atravessou o vale que todo ser humano atravessará e saiu do outro lado com autoridade plena. A morte perdeu o direito de ditar o ritmo da vida. A vida eterna já começou no coração dos que pertencem ao Salvador. Com isso, surge a pergunta que nos conduz ao próximo capítulo com força espiritual crescente. Se Cristo venceu a morte e abriu o caminho da vida eterna, como essa verdade transforma a maneira como vivemos agora? De que forma a revelação do destino final impacta a prática diária da fé? Essa é a ponte que nos leva a entender como a doutrina sobre a morte molda a vida presente de quem segue o Cordeiro. Como a verdade sobre a morte transforma a vida agora. Quem entende a morte começa a viver de outra maneira. Essa afirmação cria de imediato uma tensão espiritual poderosa, porque revela que a doutrina não é teoria distante, mas força que molda cada decisão, atitude e pensamento do crente. O medo da morte sempre produziu inquietação, ansiedade e desespero no coração humano. Civilizações inteiras foram construídas tentando escapar dela, minimizar sua presença ou ignorar seu impacto. No entanto, quando Cristo vence a morte e revela o que nos aguarda depois do último fôlego, a existência terrena ganha nova forma. O crente não vive mais reagindo ao desconhecido, mas caminhando com uma certeza que o mundo não pode oferecer. A verdade sobre o destino eterno ilumina o presente com clareza, propósito e coragem. A compreensão bíblica da morte remove o pânico, porque mostra que ela não é ruptura definitiva, mas retorno àquele que criou todas as coisas. A alma não se perde, não se dissolve e não enfrenta um vazio sem sentido. A direção, consciência e cuidado divino. Saber disso cura uma angústia profunda que acompanha a humanidade desde a queda. Essa segurança transforma o processo de luto. O crente chora, mas não como quem perdeu tudo. Ele sente saudade, mas não desespero. Ele se entristece, mas não se entrega à desesperança. A ressurreição
A justiça final e a nova criação colocam a vida em perspectiva. Quando compreendemos que o túmulo não é destino eterno, mas transição, deixamos de ver o sofrimento como tragédia absoluta e começamos a enxergá-lo como parte de um caminho que Deus usa para aperfeiçoar seu povo. A dor, então, não é destruição, mas lapidação. Essa visão também corrige nosso relacionamento com o pecado. Quem acredita que a vida é curta e que tudo termina no pó, tende a viver de forma desesperada, imediatista e centrada em si mesmo. Mas quem sabe que a eternidade é real e que haverá ressurreição, vive com maior cuidado, responsabilidade e santidade. A certeza do juízo final lembra que nossas escolhas têm peso eterno. A promessa da vida eterna lembra que nossas obras têm valor diante de Deus. Essa combinação de esperança e responsabilidade produz equilíbrio espiritual. Não vivemos tentando acumular o máximo possível para este mundo, mas buscando aquilo que permanece para sempre. A eternidade se torna lente que reorganiza prioridades, desejos e motivações. A arqueologia reforça essa realidade de forma silenciosa e poderosa. Túmulos minimalistas, inscrições de esperança e câmaras mortuárias voltadas para dentro da rocha mostram que os povos bíblicos não desperdiçavam energia tentando glamorizar a morte. Eles a encaravam com sobriedade, mas também com esperança. A vida presente era importante, mas a vida futura era ainda mais. Essa perspectiva permeava a forma como trabalhavam, educavam seus filhos, interpretavam o sofrimento e cultivavam a fé. Era uma espiritualidade que olhava para o céu enquanto caminhava pela terra. O crente moderno é chamado a recuperar essa visão, vivendo com propósito eterno em um mundo que idolatra o imediato. O mini payoff deste capítulo revela a transformação profunda que essa doutrina produz. A verdade sobre a morte não nos leva à passividade, mas à ação. Ela desperta senso de missão, urgência evangelística, zelo pela santidade e resistência diante das provações. Saber que a eternidade é real dá força para continuar quando tudo parece difícil. A verdade sobre o fim molda a verdade sobre o presente. A morte não dita mais nosso ritmo, nossas decisões ou nossos medos. Cristo, que venceu a morte, torna-se o centro que orienta cada passo, cada escolha e cada batalha da vida. Com essa revelação, uma nova pergunta se levanta com intensidade. Se Cristo venceu a morte e nos deu esperança, por que a Bíblia ainda chama a morte de último inimigo? O que significa essa expressão e por que ela importa para a nossa compreensão da eternidade? A resposta nos leva a um dos pontos mais profundos da revelação bíblica sobre o plano final de Deus para o mundo, o último inimigo. Por que a Bíblia o chama assim? Se Cristo venceu a morte, por que ela ainda existe? Essa pergunta cria uma tensão espiritual imediata, porque confronta a aparente contradição entre a vitória consumada na ressurreição e a experiência humana contínua com funerais, luto e despedidas. A Bíblia não ignora esse dilema. Pelo contrário, ela o coloca no centro da revelação escatológica. Paulo escreve que o último inimigo a ser destruído é a morte, revelando que, embora derrotada na essência, a morte ainda atua temporariamente como inimiga. Ela já foi sentenciada, mas sua execução final ainda está por acontecer. Assim como um exército vencido continua lutando até ser completamente removido do campo de batalha, a morte, já despojada de autoridade, ainda faz parte da história até o momento determinado por Deus para sua eliminação completa. A Bíblia chama a morte de inimigo porque ela jamais fez parte do plano original. Ela entrou no mundo como consequência da rebelião de Adão e se tornou marca profunda da queda. A morte separa, interrompe, fere e produz dor.
Ela ameaça a continuidade da vida e carrega consigo o testemunho de um mundo quebrado. Mesmo para os que têm fé, ela permanece amarga, porque representa a ruptura entre corpo e alma. No entanto, quando Cristo ressuscitou, ele arrancou da morte seu veneno e quebrou seu domínio sobre aqueles que pertencem a ele. O justo morre, mas não permanece morto. O corpo é semeado no solo como semente que aguarda a estação da colheita eterna. A morte não pode interromper o propósito eterno de Deus, mas ainda age dentro do tempo, enquanto o plano redentor avança rumo à consumação final. A arqueologia nos ajuda a entender por que a morte era vista como inimigo no mundo bíblico. Sepultamentos israelitas mostram corpo e ossos cuidadosamente organizados, porque a morte era encarada com reverência, mas também com consciência de fragilidade. Inscrições em ossuários confirmam que as famílias tratavam a morte como realidade indesejada, algo que interrompia o convívio, mas que seria revertido por Deus no futuro. Túmulos escavados na rocha eram projetados para conservar a identidade dos mortos, não apagá-la. Toda essa estrutura revela uma postura. A morte não é aliada da humanidade, ela é intrusa, mas a intrusa derrotada, aguardando o momento da expulsão definitiva. Essa realidade ganha ainda mais profundidade quando entendemos o contexto profético. Em Apocalipse, a morte aparece como força que acompanha o juízo e que opera até o fim da era presente. No dia final, ela será lançada no lago de fogo, sinalizando que sua existência será encerrada para sempre. Cristo não apenas vencerá a morte individual dos crentes, ele vencerá a própria entidade espiritual que afeta toda a criação. O universo, marcado pela decadência, será libertado. O corpo glorificado, a ressurreição e a nova terra são partes da mesma promessa. O último inimigo cairá e nunca mais se levantará. A história humana não terminará com túmulos, mas com vida abundante e eterna na presença de Deus. O mini payoff deste capítulo revela uma verdade consoladora. Se a morte é o último inimigo, também é o último obstáculo no caminho da perfeição eterna. Ela existe, mas está com os dias contados. Sua presença causa dor, mas sua derrota já está decretada. Sua ação ainda assusta, mas seu poder já foi arrancado. O crente olha para a morte não com desprezo, mas com esperança, porque sabe que ela não é o fim, mas a transição final antes da restauração absoluta que Deus preparou. Quando o último inimigo cair, a história alcançará seu clímax, e tudo aquilo que Deus prometeu desde o Éden será plenamente manifestado. Essa revelação nos conduz à pergunta final, que completa a escada da revelação. Como será o mundo onde a morte não existe mais? O que a Bíblia descreve sobre a nova terra e a eternidade restaurada? A resposta está na próxima etapa da nossa jornada espiritual, na visão mais gloriosa já revelada ao homem. A nova terra, nossa eternidade real e concreta. A eternidade não será vivida no céu, mas na terra renovada. Essa afirmação, tão direta e bíblica, cria uma tensão imediata, porque desafia séculos de percepções distorcidas. Muitos imaginam a eternidade como uma existência etérea, flutuando sobre nuvens, distante do mundo material. A revelação bíblica, porém, aponta para algo totalmente diferente. João descreve a Nova Jerusalém descendo do céu, não o ser humano subindo para morar em um plano abstrato. A eternidade acontece quando céu e terra finalmente se unem em um só reino, quando Deus habitará entre os homens de forma plena e visível, eliminando a separação que marcou toda a história humana desde a queda. Essa verdade transforma completamente a forma como imaginamos o futuro. A eternidade não será desapego da criação, mas a criação restaurada em sua glória original. Apocalipse 21 e 22 apresentam uma visão rica, concreta e cheia de detalhes.
João vê uma cidade real, com medidas precisas, materiais específicos e estrutura definida. Ele descreve ruas, muros, portas e fundamentos, cada um com simbolismo profundo, conectado às tribos de Israel e aos apóstolos do Cordeiro. Essa linguagem tem raízes profundas na história bíblica. A Nova Jerusalém é o Éden ampliado, o tabernáculo permanente, o cumprimento de todas as promessas feitas aos patriarcas, aos profetas e à igreja. O rio da vida lembra o rio que fluía do Éden, mas agora não há risco de corrupção. A árvore da vida reaparece, não como lembrança do passado, mas como símbolo da vida eterna, disponível e garantida. Nesse novo mundo, não haverá dor, lágrima, noite, enfermidade ou morte, porque o último inimigo terá sido destruído para sempre. A arqueologia ilumina essa visão com força simbólica. Antigas cidades muradas do Oriente Próximo, com seus portões monumentais, ruas alinhadas e áreas sagradas, ajudam a entender a intenção da linguagem de João. O profeta não usa imagens aleatórias. Ele se apoia no modelo das cidades mais importantes da antiguidade, mas as eleva ao nível da perfeição divina. A Nova Jerusalém é tudo o que as cidades humanas tentaram ser, mas nunca conseguiram: perfeita em justiça, glória, beleza e ordem. Ela é o centro do novo universo, onde Cristo governa e onde seu povo vive sem medo, sem pecado e sem qualquer vestígio de corrupção. A nova criação não é espiritualizada ao ponto de perder sua materialidade. Ao contrário, é material elevada à máxima expressão da santidade. O mini payoff deste capítulo é grandioso. A eternidade não será uma existência monótona, mas uma realidade vibrante, repleta de propósito e completamente centrada na presença de Cristo. Os salvos viverão em um corpo glorificado, em um mundo renovado, em comunhão perfeita com Deus, em uma criação restaurada que nunca mais será tocada pelo mal. A promessa da nova terra revela que a história humana não termina em destruição, mas em renovação. A restauração é o plano final. A vida eterna não é fuga deste mundo, mas retomada do que Deus criou no princípio. É a vitória absoluta do Criador sobre o caos e a demonstração plena de sua fidelidade. Agora, ao final desta jornada, surge a última reflexão antes da conclusão. Se a nova terra é o destino final, se a morte será destruída e se Cristo reinará para sempre, o que isso significa para nós hoje? Como essa visão transforma o modo como enfrentamos o tempo presente, as lutas diárias e as escolhas eternas? Essa é a ponte para a conclusão que encerra nossa caminhada com profundidade espiritual e centralidade em Cristo. A eternidade explica o fim. Cristo explica o começo. Toda a revelação bíblica sobre a morte, a ressurreição, o juízo e a nova criação converge para uma única realidade. Cristo é o centro absoluto da história humana. Quando compreendemos a morte à luz das Escrituras, percebemos que ela nunca foi o destino final, mas a evidência dolorosa de um mundo quebrado que aguarda restauração. A viagem pelos capítulos anteriores nos mostrou que a morte espiritual começou no Éden, que a alma permanece consciente após a morte física, que o corpo dorme aguardando a ressurreição e que o destino final da humanidade não é abstrato, mas concreto, glorioso e eterno. A cruz expôs o poder da morte, mas foi na ressurreição que ela foi derrotada. O túmulo vazio é o selo da promessa, o marco que divide a velha criação da nova. Nada que Cristo tocou permaneceu igual, e isso inclui o destino final de todos os que nele creem. A conclusão dessa jornada não é apenas intelectual ou doutrinária. Ela exige resposta. Agora que vimos como Deus lida com a morte, como Ele prepara o corpo glorificado, como Ele estabelecerá a justiça final e como Ele recriará todas as coisas,
precisamos olhar para nossa própria vida com sobriedade e esperança. Cada dia que vivemos é um passo em direção à eternidade. Cada escolha carrega peso eterno. Cada atitude revela o tipo de semente que estamos plantando. A morte não pode mais ditar nosso ritmo, porque Cristo já a venceu. O juízo não precisa gerar medo, porque Cristo intercede por nós. A ressurreição não é mistério distante, mas certeza ancorada no que Ele já realizou. A nova terra não é alegoria, mas destino preparado para todos os que pertencem ao Cordeiro. A eternidade transforma a forma como enfrentamos sofrimento, perda e incerteza. Nada que vivemos aqui é definitivo. Nenhuma dor é permanente. Nenhuma injustiça ficará sem resposta. O último inimigo cairá, a criação será restaurada e o povo de Deus viverá para sempre em um mundo onde a morte não existe mais. Enquanto caminhamos nesse mundo quebrado, somos chamados a viver com os olhos na promessa e os pés firmes na fé. A doutrina sobre a morte não nos leva à fuga, mas à responsabilidade. Ela nos chama à santidade, à esperança e à missão. Sabemos para onde estamos indo, e isso muda a forma como decidimos, amamos, perdoamos, servimos e enfrentamos a vida. Cristo explica o começo porque Ele é o Alfa. Cristo explica o fim porque Ele é o Ômega. Ele governa a história, sustenta a criação e guia cada um dos seus para o destino que preparou desde a fundação do mundo. A morte explica o fim da velha criação, mas Cristo explica o início da nova. A eternidade não será uma incógnita para os que entregam sua vida ao Filho de Deus. Ela será a realização completa daquilo que Ele prometeu. A vitória já está decretada. O novo mundo já está reservado. E a vida eterna, que começa agora no coração do crente, florescerá em plenitude na nova terra, onde Deus habitará para sempre com o seu povo. A jornada termina aqui, mas a verdade que ela revela acompanha você até o último dia da sua vida terrena e além dele. A morte não terá a última palavra. Cristo terá.